das principais ferramentas no dia a dia das empresas para a definição de metas comerciais é o ponto de equilíbrio. E existem algumas percepções e algumas particularidades de como usar o ponto de equilíbrio de forma adequada. E é sobre isso que a gente vai ver hoje aqui nesse vídeo. Para a gente poder fazer uma boa definição de ponto de equilíbrio, a gente parte sempre de algumas premissas, tá? Ponto de equilíbrio nada mais é também do que o ponto chave, vamos falar dessa forma, o valor-chave aonde o nosso lucro líquido ele é zero, sendo que a gente também vai conseguir alocar algumas metas, pode ser de investimento ou metas de lucro sobre esse ponto de equilíbrio. Ele é calculado pela despesa operacional dividido pela margem de contribuição. Vamos supor que você tenha uma folha um pessoal administrativo de 70 mil, vamos supor que você tem um prolabore de 40, vamos supor que você tem uma despesa administrativa de 25, uma despesa comercial e marketing fixa em termos aí de 10 mil, e vamos supor que você tem uma despesa de ocupação com aluguel, água, luz e etc. de 3 mil reais. Vamos supor que da atividade final da venda, você, por exemplo, tem um produto que custa 100 reais. Esse produto que custa 100 reais, você vai ter... Eu vou até escrever aqui na lousa que fica mais bacana para a gente visualizar. Vamos supor que o preço de venda desse produto, ele custa aqui 100 reais. Desse preço de venda, você vai tirar um possível desconto, você vai tirar o custo dele, você vai tirar imposto e você vai tirar também a despesa sobre venda. Essa resultante, pessoal, é exatamente a margem de contribuição. E isso é o valor-chave onde a gente tem que encontrar. Por isso, mesmo que você não tenha uma DRE, você pode fazer essa seguinte relação. Vamos supor que seu produto ele deixe 25% de margem de contribuição, o somatório desses outros custos que essa parte que é um custo variável, ele representa para a gente 75%. Ou seja, você vende a 100 reais, 75 reais é o custo e 25 reais sobre para pagar as despesas fixas, ou seja, 25 reais, os mesmos 25% em relação a 100 reais o preço de venda. E aí, voltando aqui para a nossa planilha, quando a gente digita os 25% de margem que foi encontrado, 100% menos 25%, que está relacionado ao custo de compra, fabricação, despesa com venda, imposto e etc., menos 100% dá 25%. Então, quando a gente pega a despesa operacional e divide pela margem, a gente encontra um valor, um ponto de equilíbrio do faturamento, que significa que 148 dividido por 25%, 592 mil reais. Vamos supor que você esteja tendo uma média, por exemplo, de faturamento de 600 mil. 650. E vamos supor que você tem um volume de peças aí de 30 mil produtos, significa que seu ticket médio está na casa aí de 21 reais, tá? Você pode colocar, né, o seu faturamento médio e aí você estima, por exemplo, quanto é o seu ticket médio da operação. Isso vai dar para a gente uma referência, ou seja, se meu faturamento médio é tanto e meu ticket médio é tanto, significa que eu estou tendo ainda um certo lucro. Quando você acha o ticket médio de uma média e você faz essa formatação aqui, você acha que o ponto de equilíbrio por peça, que nada mais é do que você pegar 592 e dividir por 21, 23.323 peças. Se o seu faturamento for igual a 592, vai dar, obviamente, as mesmas 30 mil peças. Mas não é só isso que é a parte estratégica. Agora que a gente vai entrar também um pouco mais no detalhe de como utilizar o ponto de equilíbrio na gestão do dia a dia. Então, vamos supor que você tem um lucro desejado de 50 mil. Se você está faturando 650 na média e o seu ponto de equilíbrio é 592, se eu quiser ter um lucro de 50 mil reais, eu tenho que faturar 792, que representa 6%. Quando estava aqui zerado, pessoal, esse 50 mil, a gente não pode fazer esse cálculo como se fosse essa distância, tá? Não é bem assim, porque a cada valor que eu faturo a mais, eu também estou gastando mais. Então, para eu lucrar aqui a meta que eu desejo, está referenciado ou não está no benchmark de mercado? A margem está boa ou a margem está ruim? Eu estou vendendo o suficiente ou não estou vendendo? Tenho que vender 36 mil peças, 36.554, para um ponto de equilíbrio de 27 mil. Lembra que a margem é 25%. Quando a gente tem uma margem de 25%, a gente tem uma relação praticamente de 1 para 4. Por isso que se eu quiser, por exemplo, 10 mil reais de lucro a mais, eu tenho que aumentar 40 mil de
faturamento. A mesma dica que eu fiz para a parte de despesa operacional, eu também faço para o lucro. Porque, por exemplo, se eu quiser aumentar 10 mil de Prolabore, eu vou ter que aumentar em 50 mil. Se eu quiser contratar um funcionário por R$ 2.000 para me ajudar a fazer uma atividade, um trabalho, é interessante perceber que a gente muda até o efeito de interpretação que a gente tem sobre o negócio. Por quê? Porque cada coisa que tem dentro da minha empresa, cada despesa que tem dentro do meu negócio, ele tem que rentabilizar. Então, se minha energia aumentar R$ 500, eu vou ter que vender R$ 2.000 para compensar esse aumento. Quanto menor a margem, maior o efeito sobre o resultado, tanto do aumento quanto da redução dessa despesa. Esse faturamento a mais, essa relação de 4 para 1, ela representa para a gente quantos clientes? A quanto ticket médio? Ela representa, eu vou passar por um período de baixa. Será que eu consigo tirar a despesa esse mês? Será que eu não consigo? Utilizem de forma semanal. Utilizem o ponto de equilíbrio de uma forma que ele seja um termômetro para o seu negócio. E aqui a gente criou um pequeno gráfico aqui para vocês, para que a gente possa, vou colocar aqui no cenário de 5 mil em 5 mil peças, por exemplo. Então, olha só o que acontece, né? O ponto de equilíbrio, como é de praxe, o gráfico ele se cruza e aqui você tem um certo status do mês, um certo termômetro do mês. Então vamos supor que você está aqui na primeira semana de julho, um exemplo. Nessa primeira semana de julho, vamos supor que você tenha aí 150 mil de faturamento. Quanto é que está seu lucro líquido hoje? Horrível. Vamos supor que você esteja 350 mil. Ó, já está batendo. Então você precisa ter esse termômetro dentro do seu negócio. Você tem que acompanhar a sua margem de lucro se antecipando ao fechamento do mês. Um outro ponto importante que quando se define o planejamento estratégico de revenda, né, e de faturamento, você pode fazer aqui as metas por vendedor. Porque essas metas, pessoal, mediante aos status dos meses, em forma de bonificação ou meritocracia para a equipe comercial, elas podem ser mudadas, né? Então, através desses status e através desse ponto de equilíbrio, é que você faz um desdobramento dessas metas para a equipe de vendas. Então, eu quis trazer aqui para vocês um pouco de alguns fundamentos e algumas interpretações que geralmente o mercado não faz sobre o trabalho de ponto de equilíbrio, que apesar de parecer ser muito simples, mas tem sim muita estratégia dentro dessa ferramenta simples para ser utilizado e que de fato é um grande diferencial. Continue acompanhando aqui a gente nas nossas redes sociais, segue a gente no Instagram, no YouTube, no nosso LinkedIn, fala com a gente no WhatsApp. Se quiser deixar algum comentário, a gente está aqui de prontidão para estar respondendo vocês, tá? Obrigadão, até a próxima aula e abraço.